A ansiedade mata? Muita gente se faz essa pergunta. E hoje eu quero te dar uma resposta sincera, uma resposta que talvez mude a forma como você enxerga a sua saúde mental. Então fica comigo até o final, porque isso vai fazer toda a diferença na sua vida ou na vida de alguém que você ama. Então imagina só, você acorda de manhã e o coração já tá disparado, nem aconteceu nada ainda e você já tá ofegante, inquieto com aquele aperto no peito. Parece que algo ruim vai acontecer, mesmo que esteja tudo aparentemente bem. Aí bate aquela dúvida, será que isso é normal? Será que é só estresse? Ou será que eu tô doente? Ou será que eu tô infartando? Que é uma dúvida que muitas pessoas que sofrem com transtornos de ansiedade têm. E aí vão procurar o pronto atendimento e ali acaba verificando que é só uma crise de ansiedade, que é apenas uma crise de ansiedade e que a pessoa não tá tendo um ataque cardíaco. Se você já sentiu isso ou conhece alguém que sente esse tipo de problema, esse vídeo aqui é pra você. E deixa eu dizer uma coisa pra você, isso não é frescura, não é drama e muito menos coisa da sua cabeça. A ansiedade, ela é real. E sim, ela pode matar, mas talvez não da forma como você imagina. E hoje eu vou explicar isso aqui de um jeito simples, direto, baseado em fatos. Vamos junto aí para esse vídeo para que você consiga entender um pouquinho mais como isso acontece. Primeiro eu gostaria de trazer a definição do que é a ansiedade. Então vamos começar aí pelo começo. Afinal, o que é essa tal de ansiedade? A ansiedade, ela é um alarme natural do nosso organismo, ela é uma reação natural do nosso organismo que faz a gente se preparar para possíveis problemas que podem acontecer, ou para situações em que não fazem parte do nosso dia a dia. E isso por si só é algo muito bom, o que faz a gente se preparar para uma prova, se cuidar antes de uma viagem, ou até se proteger para algum perigo que está prestes a acontecer. O problema é quando esse alarme ele não desliga mais. Imagina um alarme de incêndio que dispara todo dia e o tempo todo. Normalmente as pessoas moram, perto de alguma casa que tem aquele alarme que dispara o tempo todo, mesmo que não tenha nenhum problema aparente. Uma hora você acaba se cansando disso e o seu corpo também se cansa, sua mente acaba ficando esgotada por conta disso. E aí começa aqueles sintomas, o coração acelerado, dificuldade para respirar, tensão, insônia e medo constante das coisas acabarem acontecendo na sua vida. Mas será que a ansiedade pode levar uma pessoa a óbito? Será que a ansiedade pode matar uma pessoa? Calma que a gente vai tentar entender um pouquinho mais sobre isso nesse vídeo. Para se aprofundar um pouquinho mais nesse conteúdo, a gente vai falar sobre como a ansiedade ela afeta a saúde física da pessoa. Quando a gente fala que a ansiedade afeta o corpo, não é exagero. A ciência já comprovou isso. Durante uma crise de ansiedade, o corpo ele libera hormônios como adrenalina e cortisol. Isso aumenta a frequência cardíaca, a pressão da pessoa sobe, os músculos eles ficam tensos. É como se o corpo estivesse em um modo de sobrevivência, mesmo que não tenha nenhum perigo real ali na vida da pessoa. É só a mente dela imaginando possíveis problemas que podem acontecer. Isso acaba fazendo o corpo liberar toda essa adrenalina, todo esse cortisol, para que a pessoa ou lute ou fuja daquele determinado problema. Agora pensa se isso acontece todos os dias, por semana, por meses ou até mesmo por anos. A conta ela acaba chegando, o corpo acaba ficando sobrecarregado. E alguns estudos mostram que pessoas com ansiedade não tratada têm mais chance de desenvolver doenças sérias como hipertensão, arritmias e até infarto. Para você ter uma ideia, algumas pesquisas indicam que a ansiedade pode aumentar em até 30% o problema de riscos cardíacos. E não é só isso, o sistema imunológico ele também acaba sofrendo. Você fica mais vulnerável a infecções, a doenças autoimunes e outros problemas de saúde. Então sim, a ansiedade ela pode levar uma pessoa à morte, mas não de forma direta como um acidente. E normalmente como as pessoas acham, por conta de todos aqueles sintomas, as pessoas acabam achando que a ansiedade pode levar ela a óbito. Mas na verdade não, a ansiedade pode levar uma pessoa à morte de forma indireta, através de problemas que são desenvolvidos por conta da ansiedade. Um dos maiores problemas em relação à ansiedade é a morte psicológica. A ansiedade, ela acaba não matando o corpo, mas às vezes ela mata a vontade da pessoa viver. E essa é uma das formas mais silenciosas e dolorosas de morte. A pessoa acaba evitando sair de casa, para de encontrar amigos, deixa de fazer coisas que ama. Tudo parece um esforço muito gigantesco para essa pessoa. E viver passa a ser um peso para essa pessoa. E aí vem o isolamento, a tristeza, a sensação de que a vida perdeu a graça. E essa é uma morte invisível. E tem muita gente vivendo assim, achando que isso é normal se sentir exausto, esgotado, ansioso o tempo todo. E isso não é normal.
E o pior, muita gente acha que isso não tem saída, mas isso tem saída. E é por isso que eu tô trazendo esse conteúdo aqui para que você consiga entender um pouquinho mais sobre a ansiedade. E se esse vídeo tá fazendo sentido para você, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Aqui no YouTube eu sempre trago conteúdo sobre saúde mental de forma leve e prática, sem enrolação. E se você quiser me acompanhar de perto, me segue no Instagram, @psicólogoalbano. Todo dia eu posto reflexões, dicas, vivências reais do consultório que podem te ajudar muito no seu dia a dia. E olha só, eu tenho um e-book completo e exclusivo com estratégias práticas para você lidar com a sua ansiedade. É um material que eu criei com muito cuidado e que pode te ajudar a entender e agir de forma mais consciente em relação à sua ansiedade. O link ele vai estar na descrição, é um valor bem acessível que você pode estar clicando e adquirindo esse e-book para que você consiga solucionar o seu problema com a sua ansiedade. E ao adquirir o e-book você vai ter acesso como bônus a 13 aulas para que você possa aprender a tratar a sua ansiedade através da teoria cognitivo-comportamental, que é uma teoria amplamente utilizada nos consultórios para o tratamento de transtornos de ansiedade. Nessas aulas você vai ter acesso a material em PDF e em Word para que você possa estar imprimindo e possa estar aplicando no seu dia a dia, para que você controle os seus pensamentos ansiosos, para que você controle a sua crise de ansiedade. E tudo isso por um valor que com certeza você pode pagar. Então, se você quer ter acesso a esse conteúdo, é só clicar no link abaixo que está na descrição. Se eu ainda não me apresentei, muito prazer, eu me chamo Albano, sou psicólogo e trabalho com pessoas que sofrem com transtornos de ansiedade. E o meu objetivo nesse canal é trazer o máximo de informações para pessoas que sofrem com transtornos de ansiedade, para que elas tenham uma vida mais leve, mais saudável, com mais qualidade de vida. Então, continua no vídeo que você vai gostar muito e tenho certeza que essas informações vão fazer toda a diferença na sua vida. Agora eu quero falar de um tema muito delicado, mas que precisa ser falado. A ansiedade, quando ela junta com a depressão, que é algo bem comum, pode sim aumentar o risco da pessoa tirar a própria vida. Pessoas em sofrimento intenso muitas vezes pensam em desistir da própria vida. E não é porque elas querem tirar a própria vida, mas é porque elas querem acabar com a dor que esse problema acaba gerando. E essa dor emocional pode ser tão forte quanto uma dor física. Normalmente as pessoas elas não entendem, né? Quando a pessoa que é ansiosa, ela tá ficando um pouco mais depressiva e tá tendo esse tipo de sintomas, as pessoas não entendem. As pessoas acabam julgando, acabam não entendendo pelo que essa pessoa tá passando. Mas sim, essa dor ela é tão forte que ela acaba até sendo parecida com uma dor física, tão forte quanto uma dor física. Por isso é tão importante levar a ansiedade a sério. Falar sobre saúde mental salva vidas e é isso que eu quero trazer aqui nesse canal e é isso que eu quero trazer nesse vídeo. Se você está passando por isso, por favor, não enfrente isso sozinho. Falar com um profissional pode te ajudar, falar com um amigo pode te ajudar, falar com um familiar pode te ajudar. Então busque ajuda para poder sair desse problema que é a crise de ansiedade, que pode até se tornar uma depressão forte e fazer você ter problemas aí de querer tirar a própria vida. E se você conhece alguém que está assim, estenda a mão para essa pessoa. Uma conversa pode fazer toda a diferença na vida dessa pessoa. Normalmente as pessoas elas se preocupam em se julgar através de um viés religioso, de um ponto de vista religioso, de um ponto de vista cultural. E ela não tenta entender o que está se passando pela mente daquela pessoa. Eu sempre falo que empatia não é apenas se colocar no lugar do outro, mas é aprender a enxergar o mundo através do ponto de vista do outro. E isso ajuda muito você a compreender como está sendo a dor daquela pessoa que está sofrendo com ansiedade e que ela pode estar tendo uma qualidade de vida tão comprometida que isso acaba fazendo com que ela pense em tirar a própria vida. Agora a gente vai para a parte prática. Existe um tratamento para a ansiedade e ele funciona muito bem, tem evidências científicas de eficácia no tratamento de transtornos de ansiedade. É a TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental. Ela ajuda a entender os pensamentos que disparam essa ansiedade, a mudar os padrões de pensamento, consequentemente os padrões que fazem a pessoa se sentir mal e isso acaba impactando na mudança dos padrões de comportamento que essa pessoa tem. A teoria cognitivo-comportamental, ela acredita que os seus pensamentos influenciam na forma como você se sente e, consequentemente, esses sentimentos influenciam na forma como você se comporta. Então, mudando a forma como você enxerga o mundo à sua volta, isso tende a impactar na forma como você se sente e, consequentemente, na forma como você se comporta. E isso acaba influenciando na diminuição da sua ansiedade. O ansioso, normalmente, ele tem algo que a gente chama de pensamento disfuncionais, pensamentos automáticos, como por exemplo a catastrofização. A pessoa ela sempre acha que pode acontecer o pior cenário possível e isso acaba impactando na forma como a pessoa se sente e consequentemente na reação física que ela tem, que no caso de pessoas ansiosas é palpitação, suor excessivo, tensão muscular, tontura, ânsia de vômito. É óbvio que cada pessoa pode ter sintomas diferentes, mas normalmente são esses tipos de sintomas que acabam afetando a pessoa quando ela está tendo uma crise de ansiedade.
E além disso, pequenas mudanças no seu dia a dia, elas podem ajudar muito. Fazer atividade física com frequência, respirar com mais calma, de forma mais profunda, tudo isso pode ajudar muito você. Ter um sono de qualidade, dormir bem, comer de uma forma equilibrada, ter momentos de lazer, porque normalmente a pessoa ansiosa ela sempre foca muito no trabalho, ela sempre foca muito nas tarefas que ela tem para fazer e acaba esquecendo de ter momentos de lazer. E até é muito característico no consultório, às vezes eu tenho que trabalhar com as pessoas para elas encontrarem hobbies que elas têm, para que elas tenham esse momento de lazer, porque o ansioso ele sempre está muito preocupado com a parte financeira, preocupado com a vida profissional, preocupado com o sustento da família, e isso acaba fazendo ele ficar sempre numa situação de estresse, de perigo. Então ter um momento de lazer é algo muito importante para que a pessoa consiga diminuir essas reações físicas ou toda essa preocupação que a ansiedade traz para a vida da pessoa. Praticar técnicas de respiração, técnicas de mindfulness. Aqui no canal eu tenho 2 vídeos que podem te ajudar muito. Um para praticar uma meditação guiada para a ansiedade e o outro onde eu ensino algumas técnicas de respiração para que você possa estar aplicando no seu dia a dia, para que você diminua o seu problema com a ansiedade, diminua aqueles sintomas físicos da sua ansiedade. E por mais que exista um preconceito muito grande com a questão da medicação, a medicação ela pode ser muito importante no tratamento da sua ansiedade. Se você está tendo crise de ansiedade a ponto de achar que essa crise ela pode te matar, é porque isso está muito intenso. A medicação ela vai fazer o papel de diminuir esses sintomas físicos da sua ansiedade para que você consiga encontrar a causa psicológica da forma ansiosa como você pensa e, consequentemente, da forma como a ansiedade ela te impacta. Então, se você precisa de medicação, assim como você precisa de medicação para poder tratar uma gripe, para poder tratar uma dor de cabeça, no caso da ansiedade, a medicação ela pode fazer toda a diferença no tratamento da sua ansiedade. Então, procure sim ajuda médica para que você consiga tratar a sua ansiedade. E, consequentemente, conforme você vai tratando a parte psicológica, a medicação ela vai sendo retirada e, com o tempo, você não precisa da medicação para poder estar vivendo a sua vida, e você consegue ter mais controle sobre os seus pensamentos, consequentemente pelos seus sentimentos, e aí você acaba se tornando uma pessoa que tem controle sobre a sua ansiedade. E depois dessas informações, eu quero trazer uma pergunta bem séria para você. É algo que normalmente eu percebo que as pessoas fazem, elas ignoram a sua ansiedade, elas sempre acham que elas conseguem lidar com isso sozinhas, que elas não precisam de medicação, que elas não precisam de ajuda psicológica para poder lidar com isso. E você vai continuar ignorando os sinais que o seu corpo está te dando, ou você vai começar a se cuidar de verdade, a cuidar da sua saúde mental e procurar ajuda. A ansiedade, ela não é falta de fé, ela não é fraqueza, ela não é drama. É um aviso que o seu corpo está te dando, que tem algo que precisa ser mudado na sua vida. Eu percebo que um dos maiores impeditivos das pessoas buscarem ajuda, muitas vezes não é nem a questão financeira, mas elas acharem que isso vai passar e que elas conseguem lidar com isso sozinhas. Então, se você está cometendo esse erro, não cometa esse erro. Procure ajuda, procure referências, procure materiais que ajudem você a tratar a sua ansiedade. Aqui no canal, como eu disse, eu trago muitos conteúdos em relação à ansiedade, a assuntos relacionados a problemas com ansiedade, formas de lidar com a ansiedade. Eu espero que esse canal ele ajude muito você a minimizar o impacto que a ansiedade tem na sua vida. E se esse vídeo ele fez sentido para você, compartilha com alguém. Pode ser que uma pessoa que você ama esteja precisando ouvir exatamente isso que a gente conversou aqui hoje. Manda lá no grupo da família, no Instagram, no WhatsApp, espalhar ao máximo essa informação. E é claro, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, comenta aqui embaixo se você tem alguma dúvida, eu estou aqui à disposição para poder tirar essa dúvida. Eu sempre respondo os comentários que as pessoas colocam aqui e tento ajudar o máximo que eu posso. E é claro, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, comenta aqui embaixo que eu sempre leio os comentários e eu respondo os comentários porque eu acho muito importante essa interação entre a gente. Parabéns por estar buscando informações que podem mudar a sua vida. Obrigado por ficar comigo até aqui e lembra, cuidar da mente é cuidar da vida. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.